Saúde a igreja que pode Senhor, amém, amém. Começando mais um culto, para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje uma data especial e eu convido os irmãos para cantar essa canção, amém? Preciso de ti, preciso do teu. Preciso de ti, quebranta meu coração. Como a coça, anseia por águas, assim tenho sede, Senhor. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Não vale a pena existir. Escuta o meu amor, a tua que eu respiro, preciso de ti. Não posso ser, posso esquecer. O que tu fizeste, como alto é o céu, misericórdia sem fim. Se conheci os filhos, assim como eu amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer distante? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda honra, toda glória e toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisamos de Ti, Jesus. Sem Ti não somos nada. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quanto tempo eu não sou colocada para fazer a abertura, faz tempo. Parece que é a primeira vez que eu estou aqui na frente de novo. Muito feliz, compungida e pedindo perdão ao Senhor pelos meus pecados, porque digna não sou, porque precisamos do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nesta noite eu quero fazer diferente, queria pedir licença para o pastor. Eu gostaria de convidar uma criança para fazer a oração de abertura. Desde casa, o Espírito Santo está me tocando para fazer isso. Alguma criança quer vir aqui à frente fazer a oração? Pode vir, Júlia. Oh, glória. Que Deus tem semeado e chamado. Papai do céu, eu te amo muito. Adoro você muito. Que abençoe nossos pais e a nossa família e nossos professores. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia. Papai do céu, eu te amo muito. Irmãos, a palavra do Senhor diz que das tais é o reino dos céus. E o Senhor vai levantar crianças aqui, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem seguirão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus pela sua vinda a este mundo, pelo seu amor. Foi tudo por amor. Aleluia, Jesus. Nessa eu gostaria de ler com a igreja. Se não quiser abrir, não precisa. Salmos 95. Aleluia, Jesus. Do 1 ao 7. Eu não sei como você veio nesta noite, mas essa palavra diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamamos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos,
prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Aleluia! Pois Ele é o nosso Deus e nós, como o novo do seu pastoreio, o povo do seu pastoreiro, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem, ouçam a sua voz. Aleluia! Venham e adorem ao Senhor. Venham e se regozijem na presença do Senhor. Foi tudo por amor. Foi tudo por amor que Jesus veio para mim e para você. Veio para nos dar a salvação. Natal é paz e salvação. Nós temos que crer, igreja. Jesus veio, nasceu numa manjedoura. Os anjos o louvaram e o glorificaram. Trouxeram-lhe incenso, mirra e ouro. E nós vamos saudá-lo com a nossa dedicação e adoração. Vamos regozijarmos na sua presença. Vamos dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Alegrai-vos na presença do Senhor. Alegrai-vos nos seus átrios. E diga: digno és tu, ó Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro, dando Jesus Cristo para a nossa salvação. E é por isso que estamos aqui, para celebrar essa paz e essa alegria. Amém, igreja? Oh, aleluia! O Natal fala do amor de Deus em dar seu único filho por nós. E da nossa gratidão por isso. O Natal fala de fé e salvação. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Aleluia, Jesus. Grande, grande, grande é o nome do Senhor. Maravilhoso é, Senhor, por estar na tua presença. Sinto minha alegria e a paz e a esperança que a tua palavra diz por meio das tuas promessas. Estarei convosco todos os dias. E nós cantamos na abertura: preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Mesmo quando surge a frieza, a escuridão, eu creio que o Senhor está comigo para vencer tudo aquilo que vier sobre mim. Porque o Senhor me prometeu um dia voltar e levar para junto de ti. Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de fazer uma leitura responsiva. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor, se vocês coloquem. Eu vou ler o primeiro, a igreja toda lê o segundo e no final todo mundo lê junto, tá bom, igreja? Amém? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. A igreja? Estou aqui para lhes fazer boa obra de grande e será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, renasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês sinal. Vocês encontrarão uma criança em faixas e detalhes. E de repente apareceu como anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A Ele a glória. Aleluia.
Jesus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Enquanto nós cantamos a outro louvor, por amor, gostaria que a Josi já se preparasse. Aleluia. Quero agradecer a todos que estão nesta noite. Aqueles, não sei se está gravando, estão nos assistindo. O Dico que está longe, a Ruth, né? A gente sente falta, na igreja um banquinho vazio, mas eu creio que lá eles também estão adorando ao Senhor. Que nós possamos, em qualquer lugar que estivermos, a nossa comunhão seja real. Amém, igreja? Que a igreja venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, esvazie de você, irmãos. Chegue no altar do Senhor. Está triste, desanimado, está cansado, fadigado. Mas, Senhor, eu preciso de Ti nesta noite. Um dia eu fiz a minha profissão de fé, aceitei o Senhor como meu Salvador. E a minha vida não é eu mais que vivo, mas o Senhor que vive em mim. Então eu quero ofertar a Ti a minha adoração nesta noite. Não importando como estou, eu quero me dobrar na Tua presença. Aleluia! E a natureza e tudo que se fez, e mais de tudo criado por Suas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, a natureza e tudo que se fez, e mais de tudo criado por Suas mãos.
Autoridade está carinhoso. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Hoje as crianças vão apresentar uma coreografia que foi ensaiada com muito carinho, muito amor, dedicação. São crianças maravilhosas. Têm um coração incrível. Eu amo trabalhar com elas. E é importante toda a igreja também regar as crianças de oração. E esse ano e o ano passado também eu tive a ajuda das minhas adolescentes. Então elas me ajudam demais. Semana passada eu não falei, né? Nós fizemos a apresentação do Dia da Bíblia. E de última hora faltou algumas crianças e elas entraram sem eu ter que falar nada. Então, assim, nós precisamos de oração, né? Porque são adolescentes que estão crescendo, lindas, maravilhosas e me ajudam demais. Bom, eu quero ler um versículo porque hoje é um dia especial. Nós estamos comemorando a vinda do Salvador à Terra. Isaías 7:10, né, o profeta Isaías, ele profetizou. Por isso o Senhor mesmo lhe darás um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Em Mateus, acho que 4 ou 1, alguma coisa, fala que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Deus está conosco. Tem coisa mais preciosa que isso, né? E nós trabalhamos na salinha o significado, o verdadeiro significado do Natal. Então, eles sabem. É gostoso ganhar presente, todo mundo gosta, mas o significado maior do Natal, que tem que estar no nosso coração, que hoje eu ouvi pela manhã que o Natal, ele é uma data comemorativa. Nós não temos certeza se foi no dia 25. Porém, é o último feriado do ano, antes de virar, e geralmente o final do ano a gente faz a retrospectiva, né? O que eu fiz de bom nesse ano, não? Então, que a gente possa pensar, eu coloquei o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida, eu dediquei a minha vida a Ele, eu andei nos caminhos do Senhor, estou vivendo o propósito que Deus quer na minha vida? Então, que fica de reflexão para vocês. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, o menino
consagramos todo o nosso ser a Ti. Linda, desde assim já começa, né? O coração da criança é muito sensível, ela é muito crédula. Ela é muito crédula. Que nós tivéssemos esse coraçãozinho, né? Que o Senhor venha abençoar a dirigente, quem vai ser o ano que vem também, é a Ingrid, e continuemos orando. E os pais ajudá-los também, porque é muito importante aprender aqui e cultivar lá, em casa, em qualquer lugar. Amém, igreja? Gostaria de convidar o presbítero Alberto, já vou passar a parte para ele. Quero agradecer a Deus a oportunidade e que o Espírito do Senhor continue falando nos corações. Amém? Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, esta semana eu estava lembrando dos natais que eu já passei. Afinal, são 60 natais que eu já passei. Lembro da minha época quando eu estava ainda em Mato Grosso, os ensaios de Natal com o meu tio Patrício. Lembro quando tinha 10 anos, os natais na escola, confeccionando Papai Noel, muitas vezes cantando aquela música Quero. Isso era o meu Natal, com 10 anos. Depois, adolescente, eu assisti os cultos os vespertinos de natais, ouvi as pregações, ouvi os hinos cantados, as peças, né, Marcos? Que nós fazíamos, peças de Natal sobre o nascimento de Cristo. E foi refletindo na minha vida. O que é o Natal? O que é o Natal para muitas pessoas? Às vezes o Natal representa para alguns um momento de reflexão, como minha filha disse. Momento em que o ano termina e você olha para trás e fala assim, será que eu cumpri tudo aquilo, a minha meta? O Natal às vezes representa reunião em família, grandes almoços, reuniões, a comunhão. Para alguns o Natal representa presente, principalmente para as crianças, né? Eles querem ganhar presentes. Para os adultos, o Natal representa 13º, férias. Dona Odete, por favor, providencia para mim. O Natal, para
para alguns representa de modo diferente. Às vezes o Natal representa para o comerciante momento de venda. Vendas, né? Essa semana eu fui almoçar na cidade com o meu amigo. Não conseguimos, ficamos meia hora para entrar com o carro no centro de Mogi, que era muita gente, muita gente. Então, para o comerciante, obrigado, João. O Natal representa vendas, é onde sobe as vendas. E ele faz ofertas diversas, né? O Natal representa roupa nova, né? Quem está de roupa nova hoje aí? Levanta a mão. O Natal representa amigo secreto, que este ano não teremos, né? Então o Natal para cada um representa uma coisa. Se você buscar na sua memória, lá quando você era criança, o Natal representa às vezes até o cheiro do panetone balduco, né? Aquele cheiro gostoso, e que você levanta pela manhã, você faz aquele café gostoso e come um pedaço delicioso de panetone. Você sabia que a gente não tinha costume de comprar panetone no meio do ano? Não se vendia panetone. Era sempre no Natal. E vinha na cesta de Natal que ganhamos das empresas. Mas o que é o Natal? A Ida já leu uma parte. O que foi o primeiro Natal? Será que foi momento de reunião familiar? Será que foi momento de presentear? Será que foi momento de vender mais? Quando eu olho para os 4 evangelhos, eu vejo que cada um trouxe a sua narrativa de modo diferente. Mateus traz de um modo diferente, Lucas, Marcos. Mas eu quero hoje refletir com os irmãos sobre o Natal no livro do Evangelho de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Vamos lá? Eu vou ser bem breve porque logo depois nós teremos a apresentação da cantata. Os integrantes já estão todos aí? Os integrantes da cantata? Não? O texto de João, 1 João, já é conhecido por todos aqueles que leem a palavra. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque João não se preocupa, como Mateus, como Lucas, em tecer a genealogia de Jesus. Como Mateus fala, até chegar no rei Davi. João se preocupa em apresentar a genealogia sobrenatural e divina de Jesus, o Filho eterno de Deus. Então ele começa dizendo aqui do primeiro versículo de 1 João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Acabamos de cantar a ele a glória. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas
não a derrotaram. Em algumas traduções diz, não o reconheceram, não o compreenderam. Mas eu quero me ater aqui no primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. A palavra princípio, que também se encontra no livro de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui em João, o princípio, ele significa eternidade. Se nós pudéssemos pensar, o que é eternidade? Nós responderíamos, aquele que não tem fim. Mas é aquele que também não tem começo. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Por isso que nós o adoramos. Quando João diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Em umas traduções antigas, ela diz o verbo. Aquele que era o verbo. No princípio significa a eternidade absoluta de Deus. Irmãos, se vocês pararem para pensar só nessa qualidade de Deus, que Ele é eterno. Antes da criação Ele já existia. Ele não foi criado. Ele já existia eternamente. Olha a posição deste homem, Deus. Ele é eterno. Mas que se rebaixou até nós, como homem. Acabamos de cantar, foi por amor que ele se entregou. O verdadeiro Natal é você imaginar esse Deus eterno descendo até você para te salvar. Depois vem a palavra verbo. Ele era a palavra. O verbo. Eu marquei aqui, na minha Bíblia. Minha Bíblia é toda riscada, tá, irmãos? Eu sempre, quando eu estou estudando, eu escrevo. Logos, no grego, quer dizer discurso, razão. Não a razão do verbo ter razão. A razão intelectual de Deus. Tem um versículo que diz que a gente não pode alcançar os pensamentos de Deus porque eles são mais altos que os nossos pensamentos. Então João diz que aquele que era a razão, a palavra, ele era eterno, já existia. E nós podemos ver isso lá em Gênesis. Quando ele fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava. Depois nós lemos lá, façamos o homem como a nossa imagem. Então a trindade presente ali. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Se você pensar desse modo, o seu Natal vai ser diferente este ano. Como a Aida disse, né? Não sei como você chegou aqui. Não sei qual é a sua expectativa para o final
deste ano e para o começo do outro ano. Aliás, irmãos, fazendo um parênteses aqui, hoje o nosso irmão Danilo está completando também 60 anos. Se os irmãos puderem, mandem um parabéns para ele. Sei que ele ama esta igreja, porque ele estava aqui desde o início, até antes de mim. Mas fomos batizados no mesmo ano, no mesmo dia, juntos, em 84. Temos a mesma idade, 60 anos. Eu mandei uma mensagem para ele esta manhã. E ele disse que ele é como águia, ainda está forte. Graças a Deus. O Logos não significa somente a razão, a aptidão de raciocinar, mas também o discurso, a palavra. E o que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem. Foi querer de Deus de você existir. Eu lembro que estava lembrando essa semana também, o menino perguntou para mim se os índios eram ainda apegados ao xamanismo, ou como a gente fala, os curandeirismo. Aí eu estava explicando para ele, eu disse sobre o meu irmão, Davi. Eu nem sei o que ele tinha naquela época lá, em que a minha mãe, ainda em formação cristã, quando Davi ficou doente, ela levou ele num curandeiro. E o curandeiro falava, fazia lá as orações, tudo. E o Davi não sarava. Até que um dia meu pai pegou ele e levou para Aquidauana. E a minha mãe achou ruim com ele. Meu pai disse assim: os curandeiros não estão curando. Agora nós temos que correr para o médico do branco. Eu lembro que Davi ficou um tempo sem comer nada de sal, né, Davi? Lembra? Tudo, a alimentação dele era sem sal, sem gordura. Aí eu vejo a mão de Deus. Esse Deus eterno. Pela palavra, Ele ordena. Não é nós que ordenamos. Essa crença de falar, declara. Irmãos, o homem não declara nada, é Deus. Não falamos assim que a última palavra é de Deus, não é? E comentando com o menino, ele falou assim que um homem rico que tem condições de pagar um médico, ele pode morrer na mesa de operação. Enquanto que um que espera o SUS, anos e anos, está continuando vivendo. É Deus. É esse eterno, poderoso, mas que a palavra dele é a última. Para os gregos, a palavra logos era a razão que procede de Deus. Para o judeu, logos era a vontade e plano de Deus entrando na história para guiá-lo e controlar o seu curso. Então o judeu está mais certo do que os gregos. É isso mesmo. A palavra logos, ou verbo, ou como está aqui,
palavra é a vontade e o plano de Deus entrando na história para guiá-lo e controlar seu curso. O primeiro Natal, ele nasceu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá ele começou a ser instituído, controlado por Deus até chegar naqueles dias. Que, como disse minha filha, não sabemos, mas está entre setembro, mês de setembro e outubro, mais ou menos, em que Cristo nasceu. Mas o que diz Gênesis capítulo 3, verso 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua semente ferirá. É uma profecia que foi dada lá no início. E a Bíblia toda, o plano de Deus sobre a redenção, desde Gênesis até Apocalipse, segue esta profecia. Aí chegamos lá em Deuteronômio, quando Moisés fala, no meio de vós haverá um profeta maior do que eu. A este vocês ouvirão. Aí entra Isaías, capítulo 7, aquele que nós cantamos. Eis que um menino vos nasceu. Capítulo 9, Isaías foi o maior profeta messiânico. Capítulo 9 ele diz, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E olha que Isaías fez essa profecia depois de 2000 anos que veio nascer o Cristo. Em resumo, Logos, ou o verbo, é a plena expressão ativa da mente de Deus no tocante à redenção do homem. Ou seja, ação e criação. Porque Deus reservou homens desde Gênesis para que a genealogia de Jesus chegasse até Davi. Separou Abraão, separou Noé. Antes, 7. Depois Abraão, Noé. Meus alunos, me ajudem. Meus alunos. Noé. Depois separou Davi. Depois separou quem mais? Samuel. Ele foi separando pessoas até chegar no rei Davi. De onde veio? O seu pai, Jessé. Então, quando Pedro fala, aquilo que os profetas falavam, hoje nós estamos vendo com os nossos olhos. Que privilégio desses homens que viram a Cristo face a face. Mas nós somos mais bem-aventurados porque não vimos e cremos. A palavra estava com Deus. O verbo estava com Deus. Ele indica uma relação próxima de Deus. Ele estava com Deus. Ele morava com Deus. Ele conversava com Deus. E ele era
Deus. Esse é o Verbo eterno. Desculpe, irmãos, mas esta palavra é tão forte no meu coração. Por isso eu derramo lágrimas. Uma comunhão íntima. Esse Jesus, esse Verbo eterno, ele tinha uma comunhão íntima com Deus lá ainda na eternidade. E quando a gente ouve a história de Jesus, a gente vê que ele sempre estava procurando esta comunhão como homem. Quando ele subia o monte, irmãos, não era porque o monte tinha alguma coisa de sobrenatural. Não, é que ele fugia das multidões. Porque quando ele estava lá, as multidões estavam lá querendo um milagre, querendo um pão, querendo um sinal. Quando ele saía e ia para os montes, é que ele estava fugindo para ter um momento a sós com Deus. O monte não tem nada de sobrenatural, porque o próprio evangelho de Mateus, os evangelhos diz: quando você quiser orar, querer ter uma comunhão com teu Pai, entra no teu quarto e ora a sós com Ele. Irmãos, a comunhão com esse Deus é a todo momento. Então esse Deus, ele tinha uma relação face a face de igualdade e profunda intimidade. Cristo não foi criado. Ele já era antes de tudo. Ele não era um Deus menor, mas possuía a mesma essência divina e aptidão de raciocinar. Por isso que era Deus. A palavra diz que ele era Deus. Quando João fala isso aqui, ele estava combatendo uma heresia que dizia que Cristo não tinha a coexistência com Deus. Mas João está afirmando que este Verbo eterno, que era a palavra, ele estava com Deus no princípio e era Deus. Em resumo, Jesus Cristo existia desde a eternidade em perfeita união e comunhão com Deus Pai, sendo ele próprio Deus manifesto. Ele era eterno, como Deus Pai. A eternidade quer dizer que ele não depende de ninguém para existir. Ele existe por si próprio, diferente de nós. Nós dependemos de alguém para existir. Qual o hino que nós cantamos? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia! Aleluia! Esse é o Natal. Olhar para si e dizer: Deus, sem o Senhor, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei. Aos 60 anos. Aos 17, quase eu morri. Mas está ali o meu. Deus usou ele para me salvar.
Então esse Deus, ele é um espírito puro. Quando dizemos que é espírito puro, porque ele é santo, santo, santo. Esse Deus santo resolveu descer até nós. Esses dias eu comentei com o menino que está trabalhando comigo se ele já havia visto uma galinha voar. Não, galinha não voa. Falei assim, que ele é criado em apartamento, né? Nunca foi em um sítio. Quem já viu uma galinha voar? Quando elas querem voar, elas voam. Né, Carminha? Elas dormem tudo na árvore lá em Bia do Sul, né? O que eu quero dizer? Que Deus, essa é um conto, um livro que eu li há muitos anos atrás. É Deus ele foi como um pássaro que deixou de voar e desceu até nós. E um pássaro no chão, o que ele é? É um alvo perfeito para Deus se humilhou. Ele estava nas alturas. Ele se humilhou e desceu até nós. Ele era Deus. Indica que ele tinha atributos divinos. A onisciência, a onipresença, a onipotência. Os mesmos atributos de Deus ele tinha. Por isso que Filipenses fala, ele não julgou ser igual a Deus. Essa palavra quer dizer assim, ele não usou seus atributos, mas podia. Mas ele não usou os seus atributos. Antes viveu como homem. Um homem de dores, diz Isaías, homem de dores que sabe sofrer. Como aquele que não tem. Que é obediente. Ele foi obediente até a cruz. Mas ele podia, quando eu era menino, 10 anos, lendo um livro que meu pai comprava, tinha um retrato de Jesus parado assim. E eu falava assim, por que ele não se libertou? Por que ele não chamou os anjos para libertá-lo? Porque ele quis seguir o caminho da cruz. E para isto ele nasceu. Versículo 14 deste mesmo capítulo. Esse Deus todo-poderoso, eterno, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, porque era do agrado do Pai. Desde o princípio, Deus quis habitar no meio do seu povo. Quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, era justamente isso. Para que Deus pudesse vir no tabernáculo e distribuir a graça a todo o povo de Israel.
vimos a sua glória, glória como do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. O Cristo pré-existente se tornou carne e habitou entre nós. Ajuda aqui, Elton, por favor. Mas por que esse verbo se fez carne? Por que ele se fez carne? Para nos salvar? Não. Para revelar aquilo que nossos olhos humanos não podiam ver. Lembra daquele hino? Hino número 7 que nós cantamos? Nem os nossos olhos humanos conseguiam enxergar. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Não é 7, não. Nem Adão chegou a vê-lo. Que nome é que é esse hino? Tem um hino que fala que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Nem os nossos olhos humanos conseguiriam enxergar. Mas este verbo eterno, ele se fez carne e revelou a natureza de Deus e a sua paternidade. Revelou o plano de Deus para a salvação dos homens. Revelou o seu amor e a justiça de Deus. Revelou a sua santidade. Revelou a sua verdade. E revelou a glória de Deus. Porque no próximo versículo diz lá, versículo 17, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Mas e Moisés? Moisés não viu a Deus? Face a face? Cara a cara? Vocês acham que Moisés viu a Deus? João não estaria afirmando aqui que ninguém jamais viu a Deus. Moisés, sabe quando você conversa com alguém por telefone e você não conhece a pessoa? Ou você vai naquelas cabines em que está tudo fechado assim, por proteção, você fala para a pessoa, você começa a imaginar se a pessoa, como que a pessoa é? Moisés conversava com Deus dessa maneira. Ele jamais viu a Deus. Quando Abraão viu, quando fala face a face, irmã Idalmir, não é que ele viu a Deus, é que ele ouvia a Deus. E Deus só falava com ele. Não falava com Arão, nem com Miriam. Só falava com ele. Então por isso que a Bíblia fala, face a face. Moisés foi escolhido. Não tem outro. Arão era escolhido para uma outra coisa. Miriam também. Tanto é que Abraão errou quando ele bateu na pedra 3 vezes, ao invés de tocá-lo. E o Abraão, o grande Abraão, que falava face a face com Deus, ele foi impedido de entrar na terra prometida por causa de uma falha.
Mas aqui, esse verbo, ele é Deus, eterno, tem a mesma essência de Deus. Ele trouxe até nós aquilo que nós não podíamos ver e entender, ele trouxe até nós. Repetindo, a natureza de Deus, a paternidade de Deus, revelou os planos de Deus para a salvação do homem. Revelou o seu amor e a sua justiça. Revelou a sua santidade. Revelou a sua verdade. E revelou a sua glória. O Natal é isto. O Natal fala de um ser divino que por ordem do Pai, plano traçado do Pai, ele disse: filho, é você que terá que descer e apresentar a este homem, a esses homens, a minha natureza. Quais são os meus planos para eles? E nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro do Evangelho, nos é apresentado aquele versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que este Natal seja para você um novo nascimento de forças, ânimo, vigor físico em Cristo, para que você possa passar o ano de 2026 de forma plena. Aquilo que Deus quer é isso para nós, em nome de Jesus. Posso cantar um hino? Posso cantar um hino? Nós não cantamos nenhum hino de Natal. Queria cantar o hino de número 31, por favor. Dona Odete, por favor, vem me ajudar. Hino de número 31, do nosso cantor. Lugar para Cristo. Não nos deixe fazer dupla aqui não, tá? Quero que os irmãos cantem aí. Todos conhecem? Todos conhecem, né? Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com o Santo de
habitar comigo. Em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo. Em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, um lugar te darei eu nos céus. Vem Jesus habitar comigo. Em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo. Em minha alma lugar, ó, vem já. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus ter nascido em Belém. Agora eu deixo com vocês o grupo que estará apresentando a cantata. Som. Antes de apresentar a música, gostaria de ler 3 versículos. Os irmãos meditem. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreiro, o rebanho que Ele conduz. Amém. Sim. Ó crentes, vinde jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que nascido Cristo Rei da glória, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Rei Salvador, Salvador. Como celestes, plenos de harmonia, univos aos povos, cantai vós também. Honrai hosanas, glória nas alturas.
Jesus nasceu. Céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui pra cantar mais uma vez. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Quanta euforia no dia de Natal, dia de alegria, Jesus nasceu. Céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui pra cantar mais uma vez. É Natal, vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. É Natal, é Natal, vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal, vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Louvado seja Deus. Graças a paz, irmãos. Que gostoso, né? Louvar o Senhor numa data tão especial como essa. Tem gente aí que tá muito feliz hoje, hein? Eu vi os sorrisos aí. Vamos focar no Natal aqui. Vamos ficar de pé, vamos em família, tá bem? O Natal, ele deve ser celebrado em família, né? Deus escolheu uma família para que o Salvador fosse acolhido neste mundo. Não é isso? E aquela família, ela estava disposta a recebê-lo. Né? Quando Maria soube da notícia, ela ficou surpresa. Mas logo em seguida ela disse: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Quando José recebeu a notícia de que ia ser pai de Jesus, né? Mesmo desposado, eu imagino que ele ficou também mais do que surpreso. Mas logo em seguida, Deus já acalmou seu coração e ele aceitou ser pai do menino Jesus. E hoje, Jesus escolheu estar nas nossas famílias. Ele quis, porque ele nos achou, nos encontrou, nos visitou. E é isso que nós estamos celebrando aqui, né? E que esse Natal ele seja... Imagine o amor que Maria e José demonstraram ao pequeno menino Jesus. Natal é amar. Natal é agir com sinceridade de coração. Natal é entender que nós somos falhos e precisamos ser perdoados. E precisamos perdoar. Natal é lidar com as diferenças, porque Jesus teve que lidar com tantas diferenças. Natal é amar sem querer nada em troca. Natal
é reflexo daquilo que nós precisamos fazer em família, porque muitas vezes é em família que vem as nossas maiores lutas e os nossos maiores desafios. Então a gente poderia terminar esse culto dessa noite orando pelas nossas famílias, porque qual família não precisa perdoar, não precisa amar profundamente, e qual família Cristo não precisa reinar? Que Ele reine nas nossas famílias, não somente nessa noite, ou na noite de quarta-feira para quinta, mas que Ele reine todos os dias. Que ao simples momento de nós, perdermos a cabeça, a gente venha lembrar que Jesus, Ele não perdeu a cabeça em nem um segundo sequer, por amor a mim e a você. Jesus não maldizeu, Jesus não fofocou, Jesus não fez tanta coisa que às vezes nós temos a tendência a fazer, não é? Jesus não julgou. Ele podia ter julgado. Ele podia ter chamado, os seus anjos ali e ter guerreado contra aquelas pessoas. Num piscar de olhos, ele venceria a guerra. Mas ele não fez. Ele morreu por nós, porque nos amou primeiro e profundamente. Vamos orar pelas nossas famílias. Eu não sei se você já tem alguém aí. Estou vendo Denise, Diego, o Igor aqui. Eu não sei se você está longe da sua família. Abrace alguém da sua família. Abrace alguém da sua família. Nesse mundo, pode dar um abraço forte. É o maior presente que Deus lhe deu. É a sua família. Agora você vai acolher alguém. Você vai olhar e você vai adotar alguém, porque nós somos família espiritual. Você vai adotar alguém. Porque nós fomos também adotados por Deus. A salvação primeiramente veio para os judeus, mas nós somos adotados deste Deus, com pleno direito de filho. Fomos feitos filhos de Deus. Então ninguém pode ficar aí sem ninguém, né? Nós precisamos adotar, reunidos como família. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir por esse Natal. E vamos encerrar dessa maneira. Vamos fechar os nossos olhos. Meninos aí em cima, já desceram? Tá bem. Tem alguém que precisa ficar ali, né? Não tem problema. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir pelo nosso Natal. E para que reine em nós as características de Jesus. Senhor, nós estamos contentes, mais do que contentes. Nós estamos alegres pelo aniversário do Senhor Jesus. Por mais uma vez podemos celebrar com grande festa o nascimento de Jesus. E nós sabemos que Ele já nasceu em nossos corações. Pai, mas nós precisamos de mais. Nós oramos, Senhor, por aqueles que são mais importantes para nós, para que Ele nasça plenamente no nosso lar, na nossa casa, Senhor, para que haja dentro do nosso lar, debaixo do nosso teto, mais compreensão do que irritabilidade, mais perdão do que mágoas, para que haja no nosso meio muito mais sinceridade do que olhares estranhos. Que nesse Natal, Senhor, se realize realmente aquilo, Pai, que o Senhor enviou o seu Filho para nos dar. Que nós nos amemos profundamente e que nos consideremos inferiores e que nós consideremos os outros superiores a nós. Pai, para que essa humildade que o Senhor se humilhou e se entregou para cada um de nós seja refletida em nós também, com humildade de coração, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, que nós possamos celebrar o Natal, não somente hoje, mas todos os dias. Que o nosso caminhar seja um caminhar de humildade, de reconhecimento,
Que o nosso caminhar seja um caminhar de perdão, de compreensão. Que o nosso caminhar seja um caminhar trilhado pelo amor. Porque o Senhor nos amou profundamente e por isso enviou Jesus até nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos família. Família como ministério. Família de sangue e família espiritual. Obrigado por esse povo, por essa oportunidade de estar na tua casa mais uma vez e de te louvar e de render louvores a esse Deus e a Jesus. Obrigado porque o Senhor nasceu, cresceu, viveu, se entregou por cada um de nós, mas vivo está no nosso meio e jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Nós oramos pelas nossas famílias, Senhor, para que nós cresçamos juntos. Senhor, e que cada gesto nosso possa alegrar o seu coração. Trabalhe em nós, trabalhe em cada um de nós. Trabalha nos pais de família, nos jovens, nas crianças, e que possamos, Senhor, nos assimilar ao Senhor com os seus gestos. Oramos, Pai, porque felizes estamos. Obrigado pela abertura deste culto, pela vida da irmã Ida. Obrigado, Senhor, pelas crianças que cantaram tão lindas aqui nesse altar, nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos seus coraçõezinhos. Pela pequena que orou na abertura desse culto. Pela tua palavra que nos constrange e toca os nossos corações. Pelo coral. Senhor, por todos aqueles que trabalharam para essa celebração. Por todos aqueles que estão aqui. Por aqueles que nos acompanham pelas redes. Que não estão aqui, mas o Senhor sabe. Nós te louvamos também por essas vidas. Oramos e com gratidão te agradecemos por essa celebração de Natal nessa noite. Oramos no nome daquele que é sobre todo nome. No nome poderoso de Jesus. Amém? Dia 28, domingo que vem, é a nossa confraternização de final de ano. Você pode convidar alguém, mas você também pode colaborar com um prato de salgado, né, irmã Odete? Tem várias dicas ali. Salgado, sobremesa. Dia 28, às 19 horas, domingo que vem. É o culto de encerramento, nossa confraternização. Eu ia dar um recadinho também, mas fugiu da minha mente. Então convide alguém para estar conosco. Vamos, agradecer ao Senhor juntos por mais um ano de caminhada que nós tivemos juntos. Quem que vai fazer a abertura desse culto? O Udi e o Yuri, né? 2 meninos. Se algum irmão quiser uma oportunidade, dar um testemunho, já vá falando com eles. Eles precisam remir o tempo, organizar o tempo desse culto. Culto de final de ano é sempre um desafio, né, Ida? A Ida está acostumada a dirigir. Então já vai falando para eles se organizarem, né? Vamos fazer uma grande festa, um culto bem festivo, porque até aqui o Senhor tem o quê? Nos ajudado. Tá bem? Então, vamos erguer as nossas mãos para pedir a bênção de Deus nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que o seu rosto resplandeça sobre a nossa face, que as suas misericórdias sejam derramadas sobre a nossa vida amanhã pela manhã. Que o amor do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do seu Espírito esteja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe e um bom Natal a todos. Surgem anjos proclamando, mas a terra